Dois casos recentes em que faltou o medo. Ela confiou a vida dela a uma corda. Ela não teve medo. Fazendo uso de hormônios e anabolizantes para ter um corpo forte. Não teve medo. Esses jovens. Nossos jovens precisam urgentemente voltar a ter medo. Porque o medo é um freio que te salva. A coragem é o acelerador que pode acelerar e abreviar a sua vida. Jovens, tenham medo. Medo. Eu quero falar hoje especificamente de dois casos recentes em que faltou o medo. Dois casos recentes que me chocaram muito, que me tocaram profundamente. A Maria Eduarda, uma menina de 21 anos de idade, se permitiu ser lançada, atirada da ponte do esqueleto. E ela confiou a vida dela a uma corda. Ela não teve medo. Detalhe, ninguém colocou a corda. Gabriel Ganley, 22 anos, fisiculturista, fazendo uso de hormônios e anabolizantes para ter um corpo forte. E não teve medo. Confiou na fortaleza dos músculos. Ele confiou cegamente na pouca idade, muita saúde, muita força física. Eu acredito que ele nunca, em nenhum momento, pensou que não fosse sobreviver a esses medicamentos. Assim como a Maria Eduarda confiou que fosse sobreviver, segura a uma corda. A gente normalizou que não é para ter medo, que tem que ter coragem. A gente normalizou. E quando eu falo a gente normalizou, eu estou falando de nós, pessoas que temos mais idade. Porque as pessoas na faixa de idade da Maria Eduarda e do Gabriel Ganley, eles não têm mesmo essa noção. Eles não têm. Porque o córtex pré-frontal do nosso cérebro, que é a área responsável por avaliar e julgar o risco, ela ainda está em formação até os 25 anos de idade. Nenhum desses dois chegou a essa idade. E muitos não chegam. Isso significa dizer que nessa idade eles ainda não estão aptos a enxergar com clareza os riscos em que eles se colocam. O jovem acha que ele é invencível, que ele é imortal. Ele até sabe que vai morrer um dia, mas ele não acredita que isso pode acontecer nessa faixa etária. 21, 22, 23 anos, 15 anos, 16 anos. Eles enxergam toda uma vida pela frente e não avaliam com clareza os riscos. Por isso mesmo são presas muito fáceis. Colocam suas vidas em risco, muitas vezes contrariando pai e mãe, porque eu acho que pai e mãe não apoiam muito. Eu nunca apoiei as loucuras dos meus filhos. E quando eu tinha essa idade, eu era medrosa, eu nunca fui muito corajosa, eu sempre fui medrosa. Eu nunca me aventurei muito, eu nunca corri atrás de adrenalina. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de água, eu tenho medo de velocidade, eu tenho medo de multidão, eu tenho medo de ficar presa em pequenos espaços, eu tenho medo de tudo isso. E o medo é o freio que me salva. O medo salva a gente, aliás, corrigindo essa frase, o medo não é o freio, o medo é o alerta que seu corpo dá, olha, tem coisa errada aí, não faz isso não, se ame, não faça isso. Mas a internet colocou uma situação assim que parece que todo mundo tem que mostrar que tem coragem, senão você não tá no meio, não sei explicar, é essa sensação, né? O desafio que te move. Os jovens têm imaturidade neurológica, mas ao mesmo tempo eles têm uma enorme necessidade de se provar, de se validar e de viver uma aventura indescritível. Aquelas que você só consegue sentir, não consegue descrever. Como a necessidade de ser atirada de um penhasco. Eu fico em choque porque eu não consigo entender que isso seja uma aventura prazerosa. Para mim não é prazeroso. Esses jovens pagam para ser atirados. Não tô contra
quem trabalha com isso, quem faz isso. Eu não estou contra as pessoas participarem desse tipo de esporte radical, se é que eu posso chamar isso de esporte. Eu não sei se eu posso chamar isso de esporte, eu não sei do que se trata, não importa. Eu não estou querendo criticar esse tipo de aventura, não estou querendo criticar, eu só estou pensando qual é a motivação, o que leva uma pessoa a pagar, porque não foi gratuito, é pago. Segundo informações que eu vi na internet, o grupo de pessoas que estava ali com a Maria Eduarda estavam pagando R$ 180, mas havia outras programações, não estão mais lá na rede social, já foi retirada, mas havia outras programações com valores entre R$ 200 a R$ 250 para ser atirada de um penhasco, segura por uma corda, que no caso da Maria Eduarda, faltou a corda. Mas ainda que ela estivesse com a corda, eu não entendo, eu não consigo entender o fato de a pessoa ser atirada de um penhasco. Isso faz com que o corpo, olha o choque que o corpo leva, olha o susto que o cérebro leva. Você está voando, sem ter asas, né? E vai ser segura por uma corda. Imagina o tranco que isso dá no corpo. Eu jamais faria uma coisa dessa, mesmo quando eu estava na idade em que eu não tinha corretamente a avaliação dos riscos, porque eu gosto muito de conforto. Eu pago para comer num bom restaurante, eu pago para ver uma coisa bonita, eu pago para fazer um passeio que me traga uma sensação gostosa, de conforto, de bom tratamento. Eu quero ser tratada com delicadeza, com carinho, com atenção, com mimos. Eu pago para ser mimada. Eu não pagaria para ser lançada de uma altura. Eu me sentiria como um papel amassado e atirado em qualquer lugar. Eu não consigo entender isso como sendo saudável. E me desculpem as pessoas que gostam, porque não é crítica. É só, estou tentando dizer que esse é o medo que eu tenho e ao mesmo tempo essa necessidade de receber só carinho e mimo me protege de me colocar em situações em que eu seja atirada de onde quer que seja. Da mesma forma, com relação ao Gabriel Ganley, eu não teria coragem de ingerir qualquer substância que fosse fazer uma alteração no meu corpo. Eu já tomo medicamentos, porque medicamento a gente não tem como evitar, né? Eu tenho que tomar medicamento para controlar minha pressão, eu tenho que tomar medicamento para controlar as dores intensas que eu tenho pelo desgaste no meu quadril, pelas dificuldades que eu tenho de locomoção. Então eu não tenho como escapar de ingerir esses medicamentos que me mantêm viva, né? Mas ingerir medicamentos para alterar uma constituição, estrutura física, alguma coisa, por simples vaidade, eu não tenho coragem. Como eu não tenho coragem de fazer procedimentos estéticos, mesmo quando se trata de alguma coisa que nem põe em risco, mas só o fato de você se submeter a um procedimento que corta, que estica, que mexe, que vai doer. Ai, eu tenho preguiça dessas coisas. Preguiça mesmo. Preguiça de aventura, preguiça de vaidade prejudicial ao meu dia a dia, porque eu gosto de conforto, de bons tratos, e eu não consigo entender por que os nossos jovens se submetem a isso. Gente, vamos colocar medo na cabeça desses jovens, porque quando eu tinha a idade que esses dois tinham, mesmo que eu tivesse coragem de praticar esse tipo de aventura, de ser atirada de um penhasco, ou de ingerir alguma coisa que fosse mudar meu corpo, mesmo que eu tivesse essa coragem, eu iria ter medo de quê? De afrontar os meus pais, de submeter o meu pai e a minha mãe a um sofrimento, sim, porque a minha mãe ia chorar desesperadamente o dia inteiro, sabendo que eu entrei numa condução, saí da minha cidade, me aventurei em algum lugar para ser atirada de um penhasco, com uma corda, ou com elástico, ou com asa delta, ou com o que fosse. Cadê os pais que criavam os filhos com medo, hein? Onde estão? Porque hoje em dia as pessoas querem incentivar. Supere seus medos. Os coaches falam isso. Supera seus medos. Vai com medo mesmo. As pessoas querem se filmar em situações de risco, provando que tem mais coragem do que os outros, provocando a inveja alheia. Não à toa, esses saltos são feitos com uma câmera, para filmar a reação, filmar tudo ao redor, uma visão
ampla de um salto. Não tem rede lá embaixo. Se alguma coisa der errada, não tem rede. Não é joguinho de videogame, não tem segunda vida, não tem plano B, não tem. Se der errado, deu errado. Se der errado, é fim. É fim de linha. Não teve segunda chance para Maria Eduarda, não teve segunda chance para o Gabriel Ganley, não tem segunda chance quando alguma coisa dá errado. A única chance é ter medo, é não fazer, não faz. E eu tô trazendo esse assunto com muito respeito à família desses dois jovens. Respeito principalmente às mães desses dois jovens, porque eu não vou dizer que eu posso avaliar o sofrimento, o desespero, porque é impossível avaliar. Mas eu sou mãe, e eu sou daquelas mães que impede, sim. Eu impedi meus filhos de muita coisa por medo. E por sorte eles me ouviram. Por sorte eles acataram, né? Meu filho Rafael queria muito participar de coisas, de parquinhos e passeios, coisas da escola que eu não deixava. E ele dizia assim pra mim: mãe, eu não tenho medo de morrer. Meu filho é autista, ele não tem muito essa percepção, não tem mesmo. Ele dizia assim: eu não tenho medo de morrer, mãe. Deixa eu ir, eu tô de boa. E eu dizia assim: mas eu tenho medo de que você morra, eu tenho medo de te perder. Se você não está se importando com a sua vida, eu me importo muito. Então eu impedi meu filho. E hoje que ele tá adulto, que ele entende um pouco mais, que fala, mãe, eu te entendo. Quando ele vê algumas notícias como essa, ele fala assim: mãe, você estaria lá me segurando pela orelha e não deixaria ir. E eu não tô falando aqui, de forma alguma, que a mãe tem alguma responsabilidade, tá? Não tô falando, não. Mas isso serve de alerta, mãe. Aconselhe seus filhos a não se aventurarem tanto. A vida é só uma. Boa ou ruim, é melhor estar vivo, né? Eu prefiro ser uma covarde viva que uma corajosa morta. Não vale a pena essa postagem, não vale a pena esse vídeo de alguns segundos, esses likes, em que você está mostrando que tem coragem de desafiar a vida. Sim, porque isso é desafiar a vida, tá? Eu sei que esportes radicais tem muitos aí, mas existe segurança, tá? A pessoa que vai subir uma montanha, ela tem segurança. A pessoa que pratica alpinismo, que tem pessoas que vão em vulcão, eu não faria nada disso, mas tem segurança. Mas essas coisas que estão acontecendo aí, esse pessoal que se coloca a cobrar para oferecer 1 minuto, 2 minutos de adrenalina, porque a queda é muito rápida, né? 1 minuto, 2 minutos de adrenalina e cobram para isso. Muitas dessas pessoas estão fazendo isso clandestinamente e não estão muito preocupados com o que vai acontecer, tá? Porque eles estão vivos. Vão responder processo, vão passar por um monte de situação, mas estão vivos. E você pode perder a vida por muito pouco para bancar o sustento de pessoas. Você pode perder a sua vida. Não vou falar mais nada, cansei. Tema pesado. Não é o tipo de assunto que eu gosto de abordar aqui no canal, mas aqui, é assim, André Almeida e você é para falar. É para falar de vida. E às vezes para falar da possibilidade, né, de não ter vida. Se é que você me entende. Mas eu tava com isso aqui, tô com isso aqui engasgado. Cadê o medo, gente? Cadê o medo? Vamos ressuscitar o medo? Vamos pôr o medo na cabeça desses jovens, que eles estão muito aventureiros. Eles não estão medindo a consequência, não estão. Tchau, até o próximo vídeo.